E aí, ó. Nossa, que chique. Que chique. Aí aqui vai ficar 1 hora. Eu vou colocar o link lá depois pelo YouTube. Que aí vai ficar fácil. Aqui eu faço assim. Hã? Eu? Uai, Manu, eu tô... Uai, Manu. Ah, Manu, tá me tirando, Clay. Nem eu, não. Aqui, você vai ter que acender aquela luz ali pra mim, ô Vitória. Pelo celular dele aqui ficou escuro aqui. E nunca fica escuro. Ah, Manu, o pastor Caifoso, esse trem tá ruim. Uai, Manu. Olha lá. Depois a culpa é minha, Rafa. Você é até de brincadeira, Manu. Aí, ó. Ficou tipo culto agora lá. Aí, ó. Já tô ao vivo lá na conta. Mas a internet da igreja não... Da igreja, não. Eu tô na internet dele, na internet móvel dele. Moça, vai comer. Tá ok? Não, a internet dele é ilimitada. Esses cabra ricos assim, ó. Esses cabra ricos com internet limitada e deixa o pau quebrar. Ô, Rafa, qualquer coisa você fala aí pra mim que você tá negociando aqui, viu, Rafa? Tá negociando. Tá negociando, né? Então, deixa o pau quebrar. Onde nós estávamos? No sacrifício. O Caim, ele não leva lá diante de Deus? O jardim não havia sido tomado ainda, ok? Como o jardim ainda não havia sido tomado, Deus ainda tem um local para se manifestar. Não diante de Caim, mas dentro do jardim. Depois que Caim mata Abel, a terra agora está corrompida, ok? A terra está corrompida. E você vai ver que a partir daquele momento a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava a Deus de onde? Da terra. Desse ponto em diante, o que Deus vai fazer? Recolher o jardim para si. Por que quando você lê o livro de Apocalipse, por que tem uma árvore da vida lá em cima? É a mesma que estava aqui embaixo. Só que um dia essa árvore, o que ela tem que fazer? Porque ela fala que o fruto é para a nossa saúde e as folhas é para a saúde das nações. Não, o fruto, ela dá 12 frutos, cada um ao seu mês, e as folhas é para a saúde das nações. Ou seja, essa planta, essa árvore, ela não pode ficar lá em cima. Ela tem que descer. Ela tem que ficar aqui. Então há uma grande possibilidade da gente voltar como antes, né? Cultivar. A possibilidade é a possibilidade que eu sempre falo, querido. Se novo céu e nova terra vai ser restaurado, é só a gente pensar o que Adão fazia no princípio. É só a gente parar para pensar nisso. Porque aquela conversa de vou ficar olhando os anjos cantando, vou participar do coral. Resumindo, sem fazer nada, né? Resumindo, E os anjos sem trabalhando. fazer nada e só os anjos trabalhando. Vou até transportar igual o Goku. Lá na minha época, o povo falava assim, se você ficasse lá no céu, você vai ficar coçando. E Deus não deixa ninguém coçando. Mas será que a árvore do conhecimento Hã? será que a árvore do conhecimento do bem e do mal permanecerá lá também? Não. Não. Ficou melhor assim, mano? Cortando sua cabeça. Aí tá vendo, eu perguntei, o Rafa falou que tava, ó. Ô filho, homem, Mas você mulher, esqueceu de mulher. perguntar. Nossa! Você esqueceu de perguntar se era ao vivo ou se era pelo Face, né? Ó, Rafa. Aí a árvore cortada pela raiz. Aí vamos lá. Por que não vai ter mais a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque assim como os anjos passaram por um período de provação, assim o homem também. E o homem vacilou e caiu. Então por que agora teria novamente a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não faz mais sentido. Então ela foi recolhida ou ela foi retirada da sua raiz. Não há mais essa necessidade. Porque Cristo já não venceu. Seria como Cristo vencer, a gente olhar para ele e falar assim, ó, você até venceu, mas espera um pouquinho que eu tenho que passar pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Não faz sentido. Não teria dois Cristo, né? Né? Só que aí depois tem um negócio muito interessante para a gente pensar. Lá no Gênesis, tudo é o Gênesis. Quando Deus vai colocar o homem para fora, Deus vai dizer assim, olha, não é bom que o homem continue aonde? Dentro do jardim.
Por quê? Se ele pegar do fruto da árvore da vida e comer, ele será como um de nós. Olha que coisa louca que a gente precisa pensar. Se ele pegar e comer, ele será como um de nós. Só que ele será um eterno pecador. Aí agora, olha aqui que coisa maluca. Lá no fim, ou no princípio, Jesus agora vai chegar e vai fazer o quê? Eu venci tudo. Como eu venci, o que Deus falou lá no jardim do Éden vai acontecer agora. Não é bom que ele tome do fruto e seja como um de nós. Então nenhum de nós ainda é como Deus. Mas Paulo fala que um dia nós teremos e seremos igual a ele. Aqui está se referindo a Cristo. Então no dia que Cristo nos der esse fruto, vai se cumprir aquilo que Deus iria cumprir em Adão, mas colocou ele para fora. Só que aí a diferença é que nós não teremos o pecado de Adão mais. Então nós não seremos mais um eterno pecador, mas seremos um eterno santo. Porque o Senhor, além de lavar e tirar, ele vai arrancar todo esse pecado. E logo a morte não terá mais poder sobre nós. Então, veja, não é pelo fato de sermos eternos, não é pelo fato de sermos como ele, que a gente vai ficar toda hora chegando e tirando uma prosa com Deus. Isso não vai acontecer. Deus não é o que a gente pensa que é, ele é Deus. Então, de tempos em tempos, o sumo sacerdote nos dará esse direito de ir diante do Senhor e ele intercederá por nós, mesmo nós sendo sacerdotes. Deus já me fez essa pergunta um monte de vezes: por que Jesus nos fez sacerdotes? Por quê? Qual é a razão? Não tem necessidade, ele é o sumo sacerdote. Para que ele vai me fazer? Aí tudo fica explicado quando eu entendo que naquele dia, ou a gente já faz isso, né? Mas de uma forma muito pequena. Mas naquele dia nós teremos uma liberdade plena de chegar. Mas chegaremos até um ponto onde o sumo sacerdote irá nos esperar para nos levar de encontro a ele. Então os nossos sacrifícios, não pense em sacrifício de sangue, de derramamento de sangue. Pense em, quando fala sacrifício, a gente tem que pensar num monte de coisa. Por exemplo, quando, lembra do querubim ungido? O Satanás, o capiroto, o capeta, o demônio? Pois é, ele de tempo em tempo, ele levava sacrifício a Deus. Sabia disso? Então continue estudando, filho. E não falte para as próximas aulas. Quando ele questionou a Deus sobre Jó, foi quando ele foi levar um dos seus sacrifícios? Não. Ali já havia sido lançado para a terra, né? Ou lançado por terra, melhor dizendo, né? Vocês estão com a apostila? Podemos ir para a apostila? Já acabou? O quê? O sacrifício aqui? Não. A introdução da aula acabou. Aí a gente vai para a apostila agora. Coisa. Ô Rafa, te respondi? Ok. Página 10, correto? Sim. Ok. Novo Testamento? Página 10? Sim. Ali na página 10, nós vamos ver o seguinte, está em negrito aí, correto? Está escrito assim, ó, o Novo Testamento. Assim como no Antigo, há toda a incidência de textos sobre a doutrina da Trindade. Agora, no Novo Testamento, não é diferente do Antigo, e que inclusive a revelação e incidência de textos que comprovam e atestam este estudo são muito mais claras. E, obviamente, que de todos os textos, um dos que, de fato, sempre são lembrados e questionados é justamente o de... que foi o que você falou. São lembrados e são questionados, ok? E veja que está entre parênteses aí, ó, será analisado o quê? Separadamente. Então ficou claro, né? Ele fica claro. Lembre, muita gente vai pegar esse texto de João aqui mesmo, que a gente tenta provar a Trindade, e dentro do texto de João eles vão provar que não existe a Trindade. Mas aí eu volto naquilo, querido. Esse Jesus que eu escrevi bem aqui no cantinho, né? Eu preciso entender o que ele fala a respeito de si mesmo. Se eu acredito que ele fala a respeito de si mesmo, para mim basta. Quando olhamos para as palavras de Jesus, quando ele anuncia e ensina sobre Deus Pai, sempre é como uma pessoa conforme ensina o Shema. O Shema eu já ensinei para vocês, né? Lá no Antigo Testamento. O texto de Marcos 12, por exemplo, poderíamos encontrar a afirmação em que Deus é um só. Abre aí rapidinho.
Marcos capítulo 12, por gentileza. Tá de sacanagem. O que é? O que pega, Rafa? Estudando a Trindade, querendo provar que é só um, tô doido. Como é que é, Rafa? Estudando a Trindade, querendo provar que é só um. Ué, mas não é só um, não? É, ué. Se não é um, é três. Mas Então é 3 ou 1? Mas é 3 em 1 ou é 3 deuses? 3 e 1. É um no preço de 3. Marcos capítulo é um 12, triângulo, é um verso triângulo. 28. Se obedece os 3 para se tornar um. Pronto. Mateus capítulo... Ó, Mateus não. Marcos capítulo... Eu queria ver se vocês estavam atentos, né? Marcos 12, 28. Olha o que diz aí, Marcos 12, 28. Chegando... Deus é o único Senhor. Marcos 12, 28, Rafael. Chegando dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é chamar. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Aí vamos lá, seria loucura se esse Jesus respondesse dizendo que só existe um Deus, e logo em seguida ele vai dizer que ele é Deus. Isso seria muito louco. É mais ou menos você olhar para o Rafael hoje, Cleiton, e o Rafael virar para você e te responder, né? Você perguntar: Rafael, qual é o primeiro grande mandamento? Aí ele te responde assim: chamar. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Aí até aí você fala assim: ó, parabéns, é isso mesmo. Aí logo em seguida ele vira para você e fala assim: eu sou filho de Deus. Nessa cultura aqui, ele está dizendo assim: eu sou Deus. Que cabra doido que é esse? Espera aí, você acabou de falar que só existe um Deus, agora você está falando que você é Deus? Eu vou te apedrejar, eu vou te matar, porque você é carne. Eu conheço sua mãe, seus irmãos, seu pai, eu conheço a galera toda. Para com isso. Volta para a apostila. Em Marcos 12, 29, Jesus citou a declaração de Deuteronômio 6,4. Tá? Deuteronômio 6,4 é justamente um ensinamento que Deus dá para Moisés ensinar para o povo, para que o povo não se desviasse de Deus. Só que o problema é que o povo vivia se desviando de Deus. Alguns textos que demonstram esta revelação no Novo Testamento e que deixam bem clara a presença da Trindade em diversas passagens. Os textos bíblicos abaixo listados, respeitando-se os devidos contextos, mostram sempre juntos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre em igualdade, recordando que o Eterno não divide sua glória com ninguém. Adam, lê essa primeira referência aí, por favor. Mateus 3, 16 a 17. Pode ser na apostila mesmo? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. Alguns dizem que esse texto não existe. Ok? Querido, se existe ou não existe, está aí. Batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Trindade está impregnada aí. Pronto, e acabou. Para alguns não existe, para alguns foi um acréscimo da Igreja Católica, naquele período lá, e tá. Eu, particularmente, acredito. Tem um texto aí na página 11, que é a continuação da página 10, é o último texto, que é 2 Coríntios 13, 14. Aí na apostila mesmo, ok? Na página 11, quando você olha no princípio dela aí, o último versículo é o versículo que todos nós conhecemos e quase todo o culto acontece. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E pronto, acabou. Só que veja, aqui nesse texto diz que os três é um? Não diz. Ok? Mais uma vez, você pegar um texto para tentar dizer assim, ó, aqui está explicando que eles é um só. Querido, larga a mão disso que não vai ter esse trem não. Só que você tem que entender a figura do Pai, a figura do Filho, a figura do Espírito Santo. Mais uma vez, seria loucura se ao invés de Paulo utilizar a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, imagina ele usando assim, ó, a graça de Pedro, porque foi aquele que recebeu as chaves, lembra? A graça de Pedro, o amor de Deus e a comunhão do Espírito.
Ou se ele trocasse o Senhor Jesus, Deus e o Espírito pelas 3 colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Ô pastor, aí daria sendo um negócio. Ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Então se ele fosse 3, ele estaria dividindo, ele estaria sendo mentiroso com ele. Estaria sendo mentiroso com ele mesmo. Exatamente. Então se ele não divide, a própria palavra dele já fala que ele não divide a glória dele com ninguém. Então os 3 se tornam um. Com ninguém, com nada. Com nada. Então, O que é um dele só. é dele. Então veja, mais uma vez, quando eu entendo esses textos, onde Deus não divide a glória dele, eu entendo a posição de Jesus, eu entendo a posição do Espírito, entendo que o Espírito, além de estar dentro, ele está fora. Eu entendo que aquela palavra relacionada a Jesus, que ele é o nosso advogado, na verdade ele é um consolador, ele é um ajudador. Quando eu entendo essas coisas, a Trindade ela passa a ficar muito mais clara para mim. Então, dificilmente eu serei enganado em relação a ela. Lembrando que as outras religiões, queridos, eles vão estudar a fundo a Bíblia para tentar provar dentro da Bíblia que a Trindade não existe. Ok? Então, ok. Se diz, querendo ou não, tem muitos versículos, né, pastor? Nossa. Nossa. Por Assim. isso se torna muito fácil deles enganar. Sim. Aí veja, mais uma vez, eles vão principalmente utilizar da humanidade de Jesus. Eles vão utilizar disso. Porque Deus, eles vão utilizar muito da Trindade. Quando eles vão falar, né, ou defender contra essa doutrina. Ah, porque não existe Trindade na Bíblia. Querido, estou cansado de saber. Cansado de saber que não existe. Mas a mesma Bíblia também não existe onipotente. A mesma Bíblia não diz que Deus é onisciente. E aí? E aí a pessoa ela acredita nisso. Então pronto. Aí na página 11 ainda, no último parágrafo, diz assim, ó, sobre o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 9 e 11, o termo empregado para Cristo, quando é adicionado ao seu nome, o termo Senhor é Kyrios ou Curios. Esta palavra significa supremacia, Senhor, aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence. A gente não diz que Jesus é o nosso Senhor? Quando a gente diz que Ele é nosso Senhor, entenda, a nossa língua portuguesa, essa palavra Senhor, ela perde muito valor. Só que aqui no grego é o contrário. Aqui, quando você chama alguém de Senhor, você está dizendo assim, é meu dono, é meu supremo, está acima de mim e eu sou devoto dessa pessoa. Aí você imagina, você é devoto, você entende que Ele é o seu Senhor, logo você é escravo dele. Ele tomaria essa glória para ele se ele não fosse? Imagina, ele tomando essa glória e o pai lá em cima olhando e tipo assim, na hora que você chegar aqui eu te acerto. Você está tomando a glória para você? Não, pelo contrário. Senhor, aquele aqui, uma pessoa ou coisa se pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Ele é mestre, senhor e proprietário. Ainda é útil recordar que diante desta palavra, sua utilização no Novo Testamento é o mesmo que corresponde ao nome Adon e Yahvé, como Adon. Ele associa-se com a ideia de senhor, governador, possuidor. Adon é identificado no Antigo Testamento como que governa todas as coisas e que possui um poder inigualável. Como Yahvé, o título Kyrios associa-se com a ideia de uma presença e de suas promessas consoladoras, aquele que está preocupado com o seu povo. Então veja, a palavra no Novo Testamento, Kyrios, ela tem o mesmo peso, a mesma característica. De qual palavra? Yahvé. E a gente sabe muito bem quem é Yahvé, ou Jeová, né? A gente sabe muito bem. Então, quando você pega no Novo Testamento, você tem a palavra Kyrios. O correspondente dessa palavra no Novo Testamento é a palavra no Antigo Testamento, que é Yahvé. É a mesma. Agora você imagina, você olha para os escritores do Novo Testamento, e eles quando vão falar de Jesus, eles igualam Jesus na mesma condição de Jeová? Se eles não tivessem certeza do que estava escrevendo? Se eles não tivessem absoluta certeza de quem realmente era Jesus? Seria loucura isso. Na página 12,
começa aí a dizer o seguinte: as três pessoas da Trindade consideradas separadamente. Lembra, eu disse isso aqui há pouco tempo agora, poucos minutos, dizendo o quê? Que quando a gente olha essa questão da Trindade, a gente tem que entender o papel de cada um dentro da Trindade para que a gente não seja o quê? Confundido, muito menos enganado, ok? Queridos, me dá só um minutinho, só para eu poder ir no banheiro, eu já retorno, tá? Hã? Ué, mas eu vou começar, ué. Ele quer já que eu termino o trem, gente. Peraí, eu tô voltando. Qualquer coisa o Rafa dá aula aí, ué. Essa natividade. Queridos, então veja, aqui nessa página 12, nós vamos começar a falar das três pessoas consideradas separadamente, correto? Pois é, nós vamos começar depois do café. É porque na hora que eu olhei a hora aqui, eu falei, ué, que isso, gente? É porque passa rápido demais, velho. Aí depois do café a gente já fecha isso daqui. Fecha isso e se Jesus deixar, a gente fecha na próxima aula. Ele nos deixou o Espírito Santo como nosso consolador, o nosso guia, para nós retornar para a nossa morada. Exato. Em palavras bem simples, é isso aí mesmo. Então, todo momento que você vê falando de Deus, Pai, Espírito Santo ou Jesus, é um só. É um só. Esse telefone que é o seu, pastor Leandro? É um só. Não, Independente é um só. de você falar qualquer um dos três, no momento, ao meu entender, A única coisa que você vai estou ter errado. diferença é quando, ou, por exemplo, ali o papel de cada um, né? A única diferença vai ser É. essa, por exemplo, você vai ver que Jesus Cada- é o que vai para o sacrifício. Vai para o sacrifício, ele veio para consertar o que aí Adão você só errou. vê isso, exatamente. Porque Deus Mas aí quando a Ele gente supremo. olha isso aí, a gente vai ver o quê? Um só. é um só. É Lógico mais ou menos se que, você cara, pegasse os três e juntasse, era um só. É um Só que só. não tem esse negócio de juntar os três. Mas era um só. A mesma aí coisa onde também. entra o onipotente, onisciente e onipresente. Porque ele é único.
Exatamente. Ah, já sei, eu tenho um audiobook aqui. É isso mesmo, Clay. A visão é justamente essa. E isso daí é uma coisa interessante que nisso daí muitos erram nisso daí. Entender isso. Porque se ele não divide a glória dele com ninguém, para que ele vai criar mais dois? A gente usa. Para que ele vai mandar vai mandar o filho dele na terra, vai mandar vai separar, ele vai dividir a glória dele com um, e depois vai mandar outro, que é o Consolador, que é o Espírito Santo. Se ele não divide, então por que ele tem Então, enviando dois? Se ele não divide, então para que eu vou enviar se eu não divido, se eu não. Porque na verdade ele é gaio. É? Não sei, não entendo. Então você não está errado. Mas depois eu faço o raciocínio é isso teste. aí. Então aqui é só apertar. Pra quê? Ele para a música alguma coisa? Não, Nós parou já. parou? Parou. Dos dois lados tem, né? Tem dois botões, você desliga e liga os dois, entendeu? E aqui, ó, aqui igual a caixinha acaba, é um carregador. Aí quando ela não estiver ligada, você liga ela aqui, entendeu? Pra ela poder carregar ele sem precisar ligar. Né? Chatice. Então o raciocínio não está errado, né? É isso mesmo. É isso então mesmo. toda hora que a gente vê qualquer um dos três na Bíblia, ao nosso entendimento é os três. É os três. É os três que Jesus. Aí a única coisa. Não, tô de regime.
Qual que você vai querer? Foi meu pastor e meu professor. Que isso aí? Ivania, vou falar pra você. Acho que eu não devo ter usado nem meio por cento. Você tem uma ideia, Ivania? Arquivo, minhas coisas, eu ainda não usei nada dele ainda. Nada. Você tem uma ideia dele, por enquanto, a única coisa que eu usei foi colocar o mouse, o teclado lá da minha irmã, né? Eu conectei direto lá na minha televisão. E acessando a internet, por causa da mentoria, que eu estou lançando muita coisa lá na mentoria. E baixando os vídeos que eu preciso baixar para poder lançar para lá. E assim, é um foguete, é papum, Agora tirando isso, Evani. E 2 dias na semana que eu coloquei no Amazon para mim ver um filme. Tirando isso, não usei nada do computador ainda. Pra você ter uma ideia, ó. Eu abri só o Excel por causa da minha planilha, né? Do negócio de seminário. O Word ainda não abri. PDF eu precisei abrir por causa de boleto. Não abri nada do computador. Não, eu não tenho. Se você praticamente. O Rafael gosta. Aí. Descobri, não sai da minha cola. Tô até vendo. Aí ele usa o videogame dele, né? Tem um Play 3, 4, sei lá. Cadillac dinossauro é comigo mesmo. Ô, o Cadillac dinossauro é top, tá? Nossa! Nossa! Rafael até 4, Rafael nem jogando assim. Ah, é? Virou patinho mesmo? Oh, meu Deus do céu! Virou patinho, não deu conta, não? Vamos tentar galera final de semana? Brincar um pouquinho com a carne? Nossa! Meu Deus do céu! A questão do culto está sendo aquela questão restrita mesmo, né? Filho, Deus, Espírito É porque a menina vai vir aqui amanhã, que ela marcou comigo. Ela falou que vai vir aqui trazer a oferta dela e poder entregar o livro. Amanhã é dia de conversar com quem? Ela me pediu, aí eu fiz um pedido para A Rafa ela. foi em casa hoje, estudando. Aí eu combinei com ela de trazer, que eu falei que na igreja não estava A tendo distância é uma bosta. jeito. Ah, tá podendo 27 pessoas. O que acontece? Já não estuda bem. Não tá O pessoal tem a internet. É briga, só 7 Ah, então eu não pessoas. tô falando no caso da Rafa, porque eu sei que ela não entende. Mas geral, Vem ninguém, não? vai lá no Google, pesquisa a pergunta, sai a resposta e pronto. Se eu soubesse, eu tinha vindo. Porque eu Acabou preguei não lá, aprendendo né? nada. Eu preguei de manhã e à noite lá na outra igreja. Só que assim, lá é 1 hora só de culto, não tem como colocar mais. Ô, Lá- o pastor pregou 2 horas e 20, Não, por não isso foi? que eu falei. De manhã? Porque assim, lá em Betim, Na paz da manhã, tá, Jogando, agora lá em Betim tá difícil, velho. Aí o que tem que fazer? 3 louvor, aí o cara que já vai pregar já pega, aí já faz assim. No meu caso, que era Santa Ceia, eu já preguei não, né? Eu dei uma introdução. Logo eu comecei a esquentar, aí no que eu olhei, Mas é mais pesado, né? aí eu já olhei e falei assim, ó gente, já tem que ministrar E ceia. ela saiu de uma escola que era pública e foi pra lá, né? O problema E ela é veio que no lá, porque, se eu não me engano, essa ela questão Lá são de 2 cultos, pastor? 2 cultos no domingo. O problema é que a fiscalização lá em Betim, ela tá Aí assim, ela pegou Lá o e pau foi tá estudar lá. quebrando. A minha irmã tá Ela com tá corona, difícil mano. demais. Diferente, né? Se Sua a gente irmã? for comparar. Muito mais Meu Deus do céu, o Luiz tá com corona. Hoje eu fiquei sabendo que eu perdi um amigo que trabalhou comigo, ele mudou pra... Minha irmã ficou sabendo Santa hoje, Catarina. deu o resultado hoje, deu positivo. Nossa, misericórdia. Vamos lá, pessoal! Pois é. Esse negócio tá... Pra voar, tá vendo?
coisa que é ruim. Não, brasileiro. Brasileiro respeitar. Hoje Então, achei que eu tava vendo um vídeo de uma mulher que até postou no Facebook lá. Fui postar um negócio, acabou que eu vi. Ela tava filmando as ruas principais de Betim hoje. Ô, Vani, você acha que é BH no Dia das Mães? Fila de banco. Ô, em Birité, hoje minha filha do banco tá lotada. Para, senhor, você tá Você em doido. Birité lá hoje, meu filho, Sabe onde que é bom aí? Que eu fui eles estavam embolando ele na praça de Birité ali. um lugar bom pra ir, é o bairro de Rico. Vazio, vazio. Fui no Bonifizão uma vez na sacada lá. Coloca a patinha. Tinha 5 pessoas na minha frente. É, aí é bom. Quando você pega um bairro mais assim, a fila é. O pessoal geralmente fica só filmando no banco se você fazendo alguma coisa ali, né? Ah, não foi uma bagunça lá comigo, pelo amor de Deus. Oi, Vani, o que é isso aqui? A cara dela. Não, mas não comeu. O Ada não pode comer, não. O Ada. Já chamou aqui a avó. Jantar na janta em casa. Isso aqui é só lanche. Nem falou nada. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar. Simbora. Essa parte aqui é muito tranquila da gente ver. Ah, eu espero. Não, essa parte é bastante tranquila. É porque, como eu já tenho dito. Oi? Como eu já tenho dito, essa questão da Trindade no Novo Testamento, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente compreender as pessoas separadas da Trindade. Opa, silencioso. Só entendo a Trindade, aqui que ele faz. Então veja só, as três pessoas da Trindade consideradas separadamente. Deus o Pai. Olha só, falar de Deus separadamente na ordem da Trindade seria o mesmo que dizer, ou seja, aplicar aquilo que conhecemos como pleonasmo. Falar de Deus na Trindade seria como você chover no molhado. Porque quando a gente estuda, e já estudamos, né, teontologia, que é aquela primeira parte da matéria, ali a gente vê tudo relacionado ao que é a Deus. Seus nomes, seu poder, sua supremacia, ali a gente vê tudo. Então quando a gente vai para a Trindade, falar de Deus na Trindade, querido, é como se não tivesse um peso para poder falar disso. Isso, não há necessidade de interação para com Deus, uma vez que basta o texto de Deuteronômio capítulo 6. Portanto, consistência de afirmações da divindade do Pai, tanto no Antigo quanto no Novo, é ímpar. Ou seja, falar da sua divindade, tanto um quanto no outro testamento, querido, isso aqui é ímpar, não tem necessidade. No Novo Testamento, poderíamos citar apenas a oração do Pai Nosso. Mas assim, quem escreveu isso aqui, pastor? É claro que foi eu, né, gente? É claro, né, gente? Vai. Então, já na oração do Pai Nosso, ali já basta para quê? Falar da Trindade. Você vê Deus separadamente na Trindade. Ponto. Oração do Pai Nosso. Ali o próprio Senhor Jesus vai ensinar os seus discípulos a fazer uma oração que ele, com certeza, provavelmente fazia. Só que é claro que ele fazia numa profundidade ao qual, né, ele deixou só o raso. Porque lembra, tudo aquilo que Jesus fala... Deixa eu apagar meu Adão aqui, né? Por favor. Esse é meu Adão, hein, Vani? Esse é o Adam, né? Aí você tá me queimando. É o Adão. Aí, esse Adão tá parecendo a Eva. Tá precisando ficar de quarentena, hein? Meu Deus. Esse homem come, hein, pastor? Mas já tá me queimando. Vou falar pra você, não é brinquedo, não. Vou tratar na aula que eu te vi na particular. Vou falar pra você, esse menino pra comer um arroz com suã, sai de baixo, viu? Onde que eu tava mesmo? Eu perdi. Aí, até perdi onde eu tava, nem sei o que eu ia falar, mas... Mateus 6, né? Isso é um arroz com suã. Aí, já
era pra ter esquecido. Pai Nosso. Isso é porque foi só, se fosse um vídeo. Nosso Deus. Então, ali dentro do Pai Nosso, a gente precisa entender o quê? Quando Jesus, isso aqui, você pode gravar isso aqui na sua mente. Tudo aquilo que Jesus falava, enquanto estava aqui na terra, era mais ou menos assim, ó. Os discípulos olhavam Jesus falando. Os discípulos viam assim, ó. Jesus falando assim, ó. E Jesus usava o quê? As coisas da terra para explicar o quê? O reino. Não é assim? Mas ele explicava qual reino? Não. Ele explicava o reino daqui e o reino de lá. Ele explicava os dois reinos. Aí, os discípulos só via como? Assim, ó. Tudo que Jesus fala é muito mais do que a gente pode compreender. Aí ele vem fazer uma oração. A famosa de Mateus 6, né? Aquela do Pai Nosso. Que vai ter uma edição ampliada. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja. Ô, gente, os discípulos falam assim, Jesus, ensina a gente a orar. Aí Jesus vem com uma oração de 4 linhas. Ô, gente, 4 linhas de oração. Falando do anjo do Senhor, né? Na igreja católica fala uma oração aí, o anjo do Senhor. Tem uma oração lá assim? O anjo do Senhor São Maria. Eu não sabia não, porque como eu já Senhor Maria. lá o Jesus anunciou Maria. padre não deixou nem entrar dentro da igreja. Aí é doutor, como é que Jesus anunciou a Maria? Como é que é essa oração? A Wesley. É porque o Evani já foi coroinha, só ia sabe de tudo, entendeu? Essa daí eu não sabia não, Ivan. Se Interessante. você orar o texto, eles falam isso aí, o anjo do Senhor anunciou a Maria. Aí eu tô pensando, como é que Jesus... Isso aí eu nunca ouvi, não. Isso aí eu fiz primeiro Eucaristia. Não, você só fez, né? Agora veja. Só ia. Agora só veja. Aí Jesus vem com Mateus 6, 4 linhas de oração. Lembra de uma coisa aqui, ó. João e André, eles eram discípulos de quem? Do João Batista. Aí agora, João Batista manda esses dois seguir Jesus. Bacana. João Batista não ensinou esses dois aqui a orar, não, gente? Ensinou de outra maneira. Mas ensinou a orar, não ensinou? Aí agora esses caras vão dizer assim, Jesus, ensina a gente a orar. 4 linhas de oração. Pai nosso que está no céu, santificado. Gente, Jesus está dizendo para eles assim, querido, eu vou te ensinar o básico. Mas teve um dia que eu escutei isso. Pra que orar tanto se Jesus ensinou só este tiquinho aqui? Quem mais? Já ouvi isso. Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Aqui, Jesus está dizendo assim, querido, a oração que eu vou te ensinar é o quê? O básico. Eu vou te ensinar o básico. Esse cara deu sorte que ele foi pra França, senão ia dar o livro pra ele. Ah, é? Aqui, ó, o tamanho. Não, mas aí pode comprar. Entrega lá. Entrega no mundo inteiro, meu filho. Por isso que eu gosto da Amazon. Mas vamos lá. Nossa, se fosse simples desse jeito, provavelmente os discípulos oravam 5, 8 horas, imagina se fosse complexo. Olha só. Tá aqui sua base. Qual que é a base, Jesus? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa é a base. O que Jesus estava mostrando para eles? Se eu ensinar vocês a orarem na profundidade que eu oro, que me faz chegar lá em cima, é um trem doido, né? A profundidade te faz é subir. Você desce para subir. É uma loucura esse trem. Aí Jesus está dizendo, se eu te ensinar a como subir na oração, vocês não vão entender nada. Por quê? Jesus fala assim, ó, eu uso coisas da terra para explicar as dores, e mesmo assim vocês não me compreendem. Agora imagina Jesus ensinando como subir. Acabou. Mas Natanael saberia? De todos, talvez o que poderia chegar próximo seria Natanael. Exatamente. Só que aí Jesus vai falar o que com eles? Não, eu te ensinar só aqui, ó.
esse resto aqui, ó, esse degrau aqui, ó, é com você. Piorou muito, Rafa. Aí, você volta de novo lá em Romanos capítulo 5. O que o Espírito Santo fez? Pela graça. Ele não implantou dentro de nós esse amor que é o próprio Jesus? Aí aquele que te ensinou a base. Ou seja, a Trindade é um trem chique demais. Aquele que te ensinou a base, agora ele está aqui em cima. Só que ele enviou o Espírito Santo. Aí você começa a orar a base e acha que está orando aquilo tudo, né? Está arrepiando. Aí esse daqui, ó, parece que é tipo, tem dó da gente. É tipo assim, aquele olhar de misericórdia. Tipo assim, tadinho, sabe nem orar. Deixa eu levar ele. Vem cá, filho, deixa eu te levar num patamar um pouquinho maior. Esse daqui intercede, esse daqui intercede. Porque o Pai está. Aí esse daqui vai pegar essa oração aqui. Vai, seu filho, vem cá, sobe num nível aqui diferente que eu vou te ensinar. É quando você entende, as 4 linhas já começam. Aí você entende mais um pouco, ele te faz subir mais um pouco. Você ora mais um pouco, ele te faz subir mais um pouco. Aí você olha, por exemplo, eu gosto muito de dar honra a quem tem honra e lembrar muito de homens, principalmente brasileiros, que fizeram diferença enquanto estavam vivos. Vocês já lembram, por acaso, de um homem chamado Davi Martins Miranda? Pois é, esse cara, ele tinha uns momentos dele de oração, que eram os momentos de 72 horas de oração. Meu Deus! Gente, eu só pensar 72 horas de oração trancado com ele. Meu Deus, meu pai. Meu amigo, o degrau que aquele homem devia subir, que nem querer descer ele queria. Meu Deus, meu pai. Filho, vou falar pra você. 72 horas de oração. É oração. Vamos lembrar disso. Não é oração pura, não. Oração em jejum. É 72 horas trancado num quarto, tipo assim, eu só saio daqui na hora que não tiver mais nada para falar. Eu fiz 3 horas. Você passa 3 horas orando, você já fica assim. Tem que ser pelo Espírito mesmo, porque de nós, na hora que chega nos 2 minutos, você fala, Deus, o que eu falo com o Senhor? Aí você chega uma hora e fala assim, o que eu vou falar agora, hein? Tipo, acho que eu já orei tudo que eu tinha que orar, já pedi tudo, já intercedi. E agora, Deus? Aí você começa a entender. Esse agora, você tem que sair dessas 4 linhas. Você tem que sair da base. Aí você depende de quem? Romanos 5. Você depende dele. Aí ele vai começar a fazer o quê? Transbordar esse amor que está aqui, que é Jesus. Aí você começa o quê? A subir. Vai chegar um ponto, meu amigo, que você mesmo vai estar falando assim, Jesus, deixa eu falar para você aqui. Vou descer mais. Morrer é lucro demais. Vamos acabar com essa história? Vamos. Mata logo. Faz um favor, mata logo. Filho, por quê? Você começa a entender dentro da Trindade a figura do Pai. Pronto. Você tira a figura do Pai, você fala assim, bem, agora eu vou entender a figura do Filho e do Espírito. Aí você olha. No Pai, interessante que você vai ver o relacionamento com o Pai sempre ele dá-se a entender por meio de oração, por meio de sacrifício, é assim que se chega ao Pai. Chegar ao Pai, você depende do Filho, mas para chegar no Filho, você depende do Espírito, e esse Espírito foi derramado em nós. Aí você pega esse Espírito que foi derramado e ele está assim, querido, você só conhece 4 degraus. E o problema é que esses 4 degraus aqui, quando a gente vai jogar a bola, né? Antigamente lá em Barra. Vamos fazer uma oração aqui? Vamos. Aí começa todo mundo. Nós que estás no céu. Ô filho, antes de você acabar a oração, já tem nego pensando como vai quebrar a canela do outro. Vou rasgar na porrada, porque no último jogo ele pegou eu. A oração nem terminou, você já quer pegar o cara. Agora veja, o que o Senhor tem para nós dentro dessa oração. Dentro disso aqui, ele quer desvendar para nós algo muito maior. Olhando aí para a apostila, a gente vai ver aí, ó, Deus o Filho
Sobre a divindade do Filho e sua representatividade no Antigo Testamento, poderíamos começar com o texto de João capítulo 1. Veja só, Vitória, lá em cima, né? Lá em cima, no meu caso aqui é em cima. No caso seu aí é virando, né? Disse que João 1 geralmente é onde todo mundo começa e é onde geralmente... onde é advertido que ele é o verbo de Deus e que estava no princípio com Deus quando todas as coisas foram criadas. E inclusive é também ensinado na carta aos Hebreus. Eu amo esse texto aqui, tá? A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também os mundos. Outro texto é o de João. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. O livro de Gênesis ensina que o capítulo 1, principalmente, é descrita a criação. Não completamente com detalhes, mas com informações necessárias para a compreensão da função do verbo de Deus, a ação de Deus. Então, o Gênesis capítulo 1, e talvez ali um pedacinho do 2, é simplesmente entender que aquilo ali é o verbo, é o princípio. Então, já no capítulo 1, a gente consegue compreender a figura do Filho, sem precisar estar o nome do Filho ali. Veja só, quando você olha lá para o Gênesis, você vai ver assim, então Deus disse, e houve luz. É luz, não é sol nem lua, é luz. E viu Deus que a luz era boa. Veja, aonde que está Jesus nessa história aqui? Onde? Na ação. Não, aquela luz ali não é Jesus, não. Não é não. E eu já preguei aquele trem ali, você acredita? Misericórdia. Porque Deus, quando disse, haja luz, Jesus se manifestou de tal maneira. Meu Deus! Aí você vai estudar, você fala, não era Jesus, não! Aí você fala, gente, perdão, pequei. Oi, pastor, o que foi? Não, aquela luz não é Jesus, não! Aquela luz é só a luz. É só a luz, não precisa de sol para ter luz, não. É os fótons. Eu até já expliquei isso daqui. Cadê? Ação. Mesmo que o verbo viesse a ser efetivamente revelado apenas no Novo Testamento. Lembra, o verbo em todo o Antigo Testamento ele se mostra. Mas efetivamente ele ser, como diz, né, o João, ele explica. Era o verbo, mas o verbo se fez carne. Até ele se fazer carne, gente, demorou um tempinho aí, viu? Então, verbo, só que veja, enquanto ele se manifesta, esse verbo ainda continua na boca de Deus. Entenderam? Você pega todo o Antigo Testamento. Tudo que Deus fala, ele fala por meio do verbo. Então o povo fez isso. E a ira de Deus se manifestou e Deus disse. Deus fala por meio do verbo. E todo mundo imagina que o verbo é o quê? Só foi lá no princípio, né? Pegar o povo só errou, pastor. Hã? O Israel só errou, ele tá doido, hein? Deus fala toda hora, todo momento isso. Pegou essa aí? Todo mundo olha para o verbo, Jesus, e fala o quê? Não, lá no princípio. Ele manifestou lá no princípio, tarará. Só lá, né? A gente acha. Querido, se ele manifestou no princípio, João explica que ele era o verbo, depois manifestou em carne. Quando é que ele manifestou em carne? Lá na frente, põe anos nisso, anos-luz. Só que enquanto ele não se manifesta como carne, ele permanece sendo o verbo. Está onde? Na boca de Deus. Ok? Um pouquinho para baixo aí, onde está esse texto de Isaías 9:6. Tem uns momentos, né, pastor, que Deus fala assim. Tem esses detalhes. Desçamos, façamos. Então o anjo do Senhor veio. Então o Senhor se manifestou. Tem esses detalhes. Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e será chamado o seu nome. Nessa, segura aqui, isso aqui é porreta. O nome dele. Olha, eu estou na 13. Oi, Rafa. Ô, Rafa, não me desequilibra assim não, Rafa.
E o senhor aí, perdi até o contato. Deixa eu ligar de novo aqui. Ô, glória. Ah, meu Deus do céu. Cortou o contato? Pode não, pastor. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Como Jesus é o Pai da Eternidade, se a gente fala que a eternidade não tem começo e nem fim? Responde essa para mim agora, gente. Ai. Essa vale 10 pontos. Como é que é? Explica a eternidade como? Essa vale 50 Não, pontos. obrigado. Quem está aí ao vivo aí, responde aí. Explica a eternidade. 50 pontos. Ele não é o Pai da eternidade? Se ele é o Pai, logo, Ele é a própria eternidade. esse cara leu meus esboços. Ó, gente, eu vou passar para vocês aqui o nome dele, tá? Em hebraico. Do Espírito Santo também, que eu tinha esquecido. Não, do Espírito Santo eu vou passar para você não. Vou passar para você não. Vou passar não. Na hora que eu chegar lá eu passo. Tá. Eu estou em Jesus ainda, sou. Seu apressado, eu estou em Jesus. Pastorzão, eu, Rochua? É quase isso daí. Na hora que você desenrolar a língua, sai. Foi mistério. Isso aí tá na Não, tá na minha Bíblia. É o Gil. A sua é Tá genérica, na não? minha Bíblia anotada. Ah, Tá nas minhas anotações. entendi. Abre. Eles não vão ter que ir lá na minha Genebra também. Lá você não vai achar assim igual a minha, não. Nota aí, ó. Tá na caneta. Ué, vou anotar, vou esperar aí. Passar a cabeça. Esse aqui é o nome dele de Isaías capítulo 9, verso 6. Não, mas desse tamanho? Porque o nome dele não é Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Ah, pronto, começou. Aqui, deixa só. Não entende desse negócio de música? Deixa pra Manu. Cantando aí sem entender? Deixa pra Manu, só. Pastor, você tá na minha frente. Oh, perdão. Entendeu uma coisa, cantar é outra. Pois é, senhor. Tem duas coisas diferentes. Ô, gente, alguém quer bala? O Rafael tem aqui, ó. Só tem uma. Olha só. O nome dele é aquilo ali. Fala pra nós aí, Ada. A igreja. Fala pra nós aquilo ali. Eu não consigo nem escrever, eu vou nem tentar. É um Z, é um T e um Z. Dá pra ler? Dá não, né? Só colocar no Google Tradutor? no papel e pedir o nosso irmão Ivani, entendeu? Quem fala inglês fala em hebraico também. Aí brincou, hein? Mas até sair, Ó, a parte que eu vou usar aqui não vai ser o nome todo não, tá? Eu vou usar só essa parte aqui, ó. Vou usar só essa parte. Essa parte aqui, queridos, é um nome dado apenas a ou aquele que chamamos de pai, né? Aquele nomezinho ali, ó. Sabe o Deus forte que nós conhecemos? Esse menino que diz Isaías, ele terá esse nome, o mesmo nome de Deus. Sar Shalom. Espera aí. Mas não é esse Deus aqui o único que pode dar a paz? Como que agora esse menino tem poder para dar paz para alguém? A minha paz vos dou. Que poder que você tem para me dar sua paz? Você tem que questionar. Você tem que questionar, está entendendo? A minha paz, não vou lá, dou como o mundo. Então ele está dizendo, não existe nada nem ninguém no mundo, seja nesse ou nos outros, que pode te dar a paz que eu tenho. Porque a paz que eu te tenho excede a qualquer conhecimento ou a qualquer entendimento.
Mas esse menino vai ter isso aqui? Vai. E aqui, ali, ó, ali, fala que ele é o pai da eternidade. Que loucura, pai da eternidade. Jesus, quem foi que te deu autorização para falar que você é o pai da eternidade? Vamos questionar aqui. Quem foi que deu essa autorização para ele? Porque o profeta vai profetizar. O profeta está aqui é para isso, é profetizar. E o menino nos deu, o menino nasceu. Não nasceu não, nasceu foi no nosso tempo, tá? E o seu nome será maravilhoso conselheiro. Essa parte eu não vou nem pegar essa. Porque esse conselheiro aqui tem muito a ver com Paracletos. Olha que trem. Aí ele fala que ele é Deus forte. Ele é o pai da eternidade e ele é o príncipe da paz. Como assim? Como assim esse Jesus, filho da Maria, do Zé, que tem 12 irmãos, 11 discípulos e um traidor? Esse cara diz assim, eu sou o pai da eternidade. Eu sou o príncipe da paz. Eu sou o Deus forte. Querido, quando fala Deus forte, está falando do Deus que domina todas as coisas. Mas peraí, já não existe Deus o Pai? O Elgibor. Já não existe o Deus Pai, que a gente fala que tudo está no domínio das suas mãos, o Todo-Poderoso? Aí agora vem o filho dele e fala assim, ô, esquenta a cabeça não. Eu sou. Você é o quê? Eu sou mesmo o Pai da eternidade. Ô, Vitória, eternidade tem começo? De eternidade em eternidade. Tem começo ou não? E fim. Mas por que ela tem pai? Deixa vocês pensar só um minuto, tá? Se a eternidade não tem começo nem fim, Wesley, para que ela vai ter pai então? Hã? Como é que é? Elgibor a Shalom. É isso mesmo. Aí então a gente faz essa pergunta aí, ó. A gente precisa fazer essa pergunta para ter a compreensão da resposta. Se a eternidade não tem princípio nem fim, por que ele é considerado o pai da eternidade? Lembrando, nós estamos falando dele isolado, de uma certa forma isolado dentro da Trindade, ok? Shalom é príncipe da paz. Aí alguém vai começar a cantar assim, Jeová Rafa, meu Senhor, né? Por favor, não cantem. Não cantem. Oxi. Pai da eternidade. Significa Deus Pai, Shalom, príncipe da paz. Príncipe da paz. O Shalom é o príncipe da paz. Por que pai da eternidade? Por quê? Dâmaris. Por que pai da eternidade? Mas quando a gente fala de pai, o pai não é o sentido de criar alguma coisa? Por exemplo, vamos olhar para o Pai Deus, Criador de todas as coisas. Sendo Ele o Pai, logo, tudo que foi criado a partir dele, porque Ele é o Pai. Então, quando a gente fala em Pai, a gente entende que isso tudo tem um princípio para começar a ser. Ali, Jesus é considerado o quê? Pai da eternidade. Se Ele é Pai da eternidade, isso dá a gente o entendimento de quê? Que a eternidade começou em algum ponto da história. Mas aí a gente lê a Bíblia, pela Bíblia a gente entende o quê? Que a eternidade não tem começo nem fim. Isso aqui talvez não poderia trazer um pouco de confusão na nossa mente? Já trouxe. Já trouxe, já? A Isa. E a Isa? Gente, ficar só de 12 assim é bom demais, você não está entendendo. De 20 e tanto falou que ia vir, só os 12. 12 pessoas e um segredo.
Olha, esquenta a cabeça não, sempre tem vaga. Sempre tem. Enquanto não passar esse corona, meu filho, sempre haverá vaga. Pode ficar tranquilo. Esse corona maldito, essa Mas praga você do falou que ele inferno. era, que no princípio ele era o verbo, Sim. por isso que ele é o Pai, que ele foi criado desde o princípio, quando Deus criou os céus e a terra, não é isso? Quando houve os firmamentos, por isso que ele é o Pai da eternidade. O Jesus, mas ele é só o verbo. E é isso? Gente, minha cabeça tá longe, velho. Pelo amor de Deus. No Falhou? começo não era só o verbo, pastor? Agora falhou, Ali né? em Gênesis fala que ele é só o verbo. Ei, pastor, no começo ele não é só o verbo? Sim, ali em Gênesis ele é o verbo. Mas ele é o cordeiro. Mas ali Sim, mas ele é o cordeiro antes da fundação do mundo. Ele é o Mas quando ele se manifesta primeiro como verbo. É a sua primeira manifestação. Pegaram não, gente? Não. Então, faz a gentileza, leia o texto de novo. Lendo o texto, vocês vão compreender por que ele é o Pai da eternidade. Porque o menino nasceu, hein? E o principal. Porque o menino nasceu. Olha, eu sei que o menino nasceu, ué. E precipitado está sobre os seus ombros. Tá, na verdade, a resposta, ela está, na verdade, no menino. A resposta está no menino. Mas se a gente só falar isso, fica muito vago. Deixa eu explicar. Isaías vai dizer assim, ó, porque o menino nos nasceu, e depois lá no capítulo 11 você vai entender que ele é o rebento, o tronco de Jessé, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será chamado. Tarará, 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 para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos. Deixa eu apagar. Posso apagar, né? A resposta, na verdade, está aqui, ó. O menino que nasceu. O nome desse menino é tudo aquilo que a gente viu aqui, ok? Esse nome estará sobre ele. E ele será. O menino nasceu, se deu, o governo é sobre os seus ombros. E o seu nome será. Gabriel disse para Maria, e o nome dele é Jesus. Você vai batizar ele com esse nome, Jesus, ok? Pum, esse é o nome. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Será. E esse menino será chamado. Será? Está falando que ainda não é. Um dos nomes desse menino é o que eu falei ali, Pai da eternidade, ok? Esse menino cresceu e vamos já encarar ele como o menino crescido. Não é o menino Jesus de praga não, tá? Aqui é o Jesus mesmo, não é o de praga não. Esse menino nasceu, cresceu, graças a Deus. Só que veja, existe um principado sobre seus ombros. Ele tem que ser chamado Pai da eternidade. Enquanto é menino, ele pode ser pai da eternidade? Não. Só que agora ele é adulto. Pode ser pai da eternidade? Pode ser? Quando menino, ainda não chegou a ser. Não. Mas e se eu mostrar para vocês um Jesus morto ressurreição? Começa a fazer sentido? Então depois que esse Jesus morto ressurreição ressuscita efetivamente, ele tem o poder para quê?
ele é um com o Pai. Depois que ele ressuscita, ele tem poder de quê? De ser o Pai da? Qual homem, carne, qual homem pode dizer que já era eterno? Qual homem? Em carne. Qual homem podia dizer que era eterno? Adão. Não, nem Adão. Nem Adão podia dizer que era eterno. Nem o gordinho ali, ó. Mas se ele não peca, não seria eterno? Não. Ele estava passando por um período de provação, como os anjos. Ele ainda seria eterno. Porque senão, imagina se ele peca eterno. Não faria sentido. A dama está doidinha para falar, mas ela não fala. Depois que esse Jesus morto, ressuscitado, ressuscita mesmo, ele tem agora o poder de ser o Pai da eternidade. Por quê? Porque até aquele momento homem nenhum era. Mas esse Jesus que venceu e alcançou em Deus Pai a eternidade, ele foi o primeiro a alcançar a eternidade como homem. Sendo ele o primeiro, como Paulo gosta de chamar, né, as primícias. Sendo ele o primeiro, ele tem total liberdade de ser o... Porque antes de toda a criação não precisa de um pai primeiro. O pai sempre é o primeiro, a primícia. Sendo ele o primeiro, ele é o pai de toda a eternidade. Quando você fala eternidade aqui, não é aquela eternidade que estamos falando. Estamos falando da eternidade que parte a partir dele. Não, parte a partir Quando dele. ele ressuscitou, Deu para entender, né? Então, quando ele ressuscitou, então, ele se torna o Pai da eternidade. Ele se torna o pai da Essa eternidade. eternidade. Porque todos que agora serão eternos, quer sejam salvos, quer sejam não salvos. Porque a eternidade é para os salvos e para os não salvos. Eternidade fala de uma salvação e um gozo eterno, mas também fala de uma condenação eterna. Então ele é o Pai. Por que ele é o Pai? Dos que vão gozar eternamente. Ele é o Pai porque acreditaram e deram crédito no seu sacrifício. Mas aqueles que também negaram um sacrifício eterno. Pelo fato de negar um sacrifício eterno, por isso que vão sofrer eternamente e nunca sairão de lá. Ok? Então ele se torna Pai da eternidade a partir desse princípio. Nem uma brasinha? Nem a brasinha. Aí agora veja, ainda querem me dizer que esse meu Jesus era só um homem ou um anjo. Esse meu Jesus, ele é Deus. Ele é Deus, cara. Ele tanto é Deus que agora a eternidade parte é dele. Você vê que não é de Deus o Pai. Deus o Pai o outorga para isso e diz assim, está aí na sua mão, ó, dá a quem você quer. Como é que o povo não consegue falar, maldizer? Agora você olha para esse Jesus, o profeta só fala assim, ó, um menino, tem um menino aí que vai nascer. Prometido lá no Gênesis, eu não aguento, o trem é Éden mesmo, é jardim, é Gênesis. O menino foi prometido lá no Gênesis. O tempo está passando, o Senhor falou comigo, deixa eu escrever. Capítulo 11, vamos rapidinho no capítulo 11? Esse Isaías aí está esperando até hoje. Quem? Eu creio que aqui é o Jesus. Ah tá, tem um povo aí que ainda está esperando esse menino nascer. Gênesis, Isaías. Agora é Isaías capítulo 11. Aí você olha para o Isaías capítulo 11, nossa, a hora passa rápido demais, Jesus. Em Isaías 11, eu vou ter que escrever alguma coisa de Gênesis. Tem que fazer o livro de Gênesis. Eu vou ter que fazer, não é possível. Tá doido. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Aqui ele vai explicar de onde vai sair aquele menino que ele falou no capítulo 9. Olha que loucura, gente. Ô, gente, quando o Espírito Santo dava esses caras essas coisas para escrever, eu acho que a mente desses caras devia ficar um turbilhão. Porque uma coisa é você pegar, né, e escrever na tecnologia que nós temos. Esse trem devia ser uma loucura. Aí ele começa, do tronco de Jessé sairá um rebento. Rebento aqui é filho, né? E das suas raízes um renovo. Jessé, rebento. Quem é o rebento? Davi. De Davi, um renovo. Quem é o renovo?
Jesus. A raiz está por baixo da terra. Tronco, Jessé. Um broto aqui, filho, Davi. A raiz continua. Ninguém está vendo, mas a raiz está continuando. Aí vai chegar em quem? Pum! Naquele menino que foi profetizado no capítulo 9. Aí veio e falou assim, ó, o pai me enviou, Deixa comigo. o principal está no meu ombro, deixa a parada comigo. Porque aquilo que o primeiro Adão falhou, está aqui quem é maior do que ele. Eu conserto essa parada. Ele só precisou de 3 anos e meio para consertar o mundo inteiro. Gente, teve uns cabras aqui que viveu, foi 40 anos reinando, 30 anos reinando, Davi 40 anos reinando, não conseguiram resolver a parada não, senhor. O próprio Adão, 900 anos longo, o Matusalém que podia ter feito alguma coisa. Aí vem Jesus, 3 anos e meio. 3 anos e meio. E meio. Os antes dele? Não, os antes dele. Não, tinha uns caras que é meio profundo com Deus, mas igual esse Jesus que nós proclamamos aqui, igual ele jamais. Não, até mesmo os profetas, aqueles antigos lá. Sim. Aí você olha para isso e fala assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que esse Jesus que se manifestou, o principado estava sob seus lombos e ele só precisou de 3 anos e meio? Aí eu vou te dizer assim, e detalhe, ele não precisou nem sair daquele pedaço de terra que você precisa de uma lupa para enxergar ele no mapa mundi. Se você não tiver uma lupa, você não sabe onde que fica. De tão pequeno que é. Agora imagine se esse Jesus... Eu vou dar uma passeada aí pelo mundo. Vou fazer uns trem cabulosos nos lugares diferentes. Não, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. 3 anos e meio fazendo osso naquele país. Paulo já fez uma bagunça na ilha. Imagina Jesus, rapaz. Eu gosto muito, Rafa, a parte quando os gregos vêm visitar Jesus. Filipe chega. Jesus. O que foi, Filipe? Antes de você chegar aqui, o Espírito já me falou aqui. O que é, Filipe? Os gregos estão aí. Eles querem te ver. Quem eram os gregos? Os filósofos, os doutores, os cara barra pesada. Quem é esse Jesus que está fazendo milagre lá em Israel? Porque os filósofos procuravam o quê? Um semideus. Quem que é esse menino que andam dizendo que é Deus? Ou de Deus. Logo, é um semideus na mitologia grega. Conhecer? Vamos. Para quê? Para a gente escrever sobre ele. Fazer um símbolo dele. Vamos lá. Quando chega, já chega alvoraçado. Jesus, vem cá, Jesus, eles chegaram. Jesus sentado na casa estava, sentado ficou. Filipe, vai lá e fala para eles. O tempo deles não é chegado ainda. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. No tempo certo, o evangelho chega neles. Não levanto daqui. Os gregos conseguiram entrar dentro da casa, de onde estava, dali mesmo esvazou e foi embora. Aí, aproximadamente em torno de 20 anos depois, em torno, tá, gente? Em torno de 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, quem é que chega lá em Atenas com a mensagem que os gregos queriam ver aquele dia na casa? O Paulinho. Vocês conhecem o Paulinho? Chegou lá, gente. E já chegou quebrando tudo. Em Atenas, Areópago, o espírito dele fica irado, porque tinha tanto Deus naquele lugar, que ele fica irado, aí vai para lá. Chega lá e vê uma cabaninha lá assim, ao Deus. Que Deus conhecido é esse? Aquele que 20 e poucos anos atrás foram atrás dele, mas não conseguiram achar. Aí Paulo veio falar desse Deus. A história, vocês compram o livro de O Fator Melquisedeque, para vocês entenderem. Porque isso é uma história verídica, que confirma o que está na Bíblia. Fantástico.
fator Melquisedeque. Esse momento que você É difícil de achar, mas ainda dá para achar, tá? O fator Melquisedeque. E aquele dia você falou que Paulo pecou, né? Com Moisés, né? Que ele prega para aquele povo como se estivesse em ignorância, parece. Não, tá. Na verdade, Paulo ali, ele fica o espírito dele fica tão irado, porque ele vê que o povo literalmente despreza o Criador. O povo ia atrás de deuses. Qualquer coisinha que falasse que era um deus, lá em Atenas, naquela época, tinha em torno de mais de 30 mil ídolos, ou deuses, né? Pior. A história conta que era mais fácil você encontrar um deus na Grécia, ou em Atenas, propriamente falando, do que um ser humano naquele lugar. Então, imagina como que Paulo ficou, porque Paulo tinha uma palavra do Evangelho, uma palavra viva. Ele chega naquele lugar, ali só tem gente morta. Pastor, o negócio na casa da mulher ainda não tem menos uns 30 deuses lá, não. Sangue do Cordeiro. Ora, Jesus restaurar o coração dela. A casa dela no lugar tão Deus dela. Aí a gente vê lá os filmes, né? Os gregos e tal, eles contam que tudo é mentira. Falei com o Paulinho lá, ué. Não, todo O negócio é pedir o Senhor. Uma das coisas que ela pediu, não encosta, não. Não quebra nenhum. muita gente acredita que o cavalo de Troia Tá cheio de ouro por é dentro, uma criação. pedra preciosa. Não, vou quebrar um trem aqui na hora pra ele ver que tá Vai enfiar, vai Não, quebra não. Ó, Quebrar se arrumar é problema. Quebrar se arrumar é problema na sua cabeça. Fala assim. Porque ele tá cheio de ouro, pastor. cheio de ouro por dentro. Se tiver cheio de osso, você não pode pegar, ué. Não adianta. Se tiver cheio de osso aí, você não pode pegar mesmo. Não, mexe com isso não. Queridos, ó. Tchau pra vocês. Ô, gordinho preferido. Se bem que agora você não tá gordinho mais não, né? Tá bonitinho agora, né? Deus abençoe, viu, queridos? Depois eu vou enviar o link lá no grupo lá. Fiquem na paz. Chega de aula por hoje.